Oi, boa noite. Oi, Mona. A gente hoje vai falar de um assunto que foi unânime quando eu fiz uma enquete perguntando o que vocês queriam saber sobre organização, que foi organização de brinquedo, de quarto de criança. Eu também deixei lá no feed uma fotinha minha onde você pode colocar conteúdo que você queira saber de organização, produtividade e qualquer outra coisa que a gente possa trazer aqui para vocês. Toda segunda e quarta eu tô aqui às 9 horas da noite para trazer bastante conteúdo. E hoje eu queria começar perguntando como você reage à bagunça. Quando você olha o quarto do seu filho e vê aquela bagunça, como você reage? O que você pensa? Ai, eu desisto. Você pensa assim? Ai, eu desisto. Ou então você fala com ele assim: arruma agora ou você vai ficar de castigo. Ou então você fala: eu te dou 10 reais se você arrumar seu quarto. Eu ia começar falando que eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu não sou mãe melhor ou pior do que vocês. Eu não tô aqui, igual falei, pra julgar. Eu tô aqui pra ajudar, pra trazer algumas opções. A Mona tá falando aí, né? Arruma agora ou vai ficar de castigo. A opção 2. A Adriana tá falando: eu desisto. Se alguém mais quiser comentar, e aí a gente acaba igual a Adriana, desistindo. E aí tem em determinados momentos, Adriana, nessa hora que você fala assim, eu desisto, respira fundo e fecha a porta do quarto. Porque dependendo do momento que você está vivendo, dependendo se não é tão criança e é mais adolescente, que realmente não vai querer arrumar o quarto, você pode falar 1000 vezes, 1000 coisas, e ele vai muitas vezes bater de frente com você. Então, às vezes, pra não é sempre, né? A gente tem que ter firmeza. Se a gente fala 10 vezes e não foi suficiente, a gente tem que falar 100 vezes. Se a gente fala 100 e não foi suficiente, a gente tem que falar 1000 vezes. Mas, em alguns momentos, fechar a porta do quarto é a melhor solução. E por isso que eu tô falando, eu não sou mais ou menos mãe do que ninguém quando eu falo que tem que falar 10, tem que falar 100, tem que falar 1000 vezes. E nem que eu também acho que em determinados momentos tem que fechar a porta. Porque eu não posso chegar aqui e falar assim: olha, Adriana, você não pode falar que desiste, você tem que fazer isso, isso e isso. Se eu sei que na realidade, eu sei que na prática, algo fica muito mais complicado, muito mais complexo, muito mais desafiador do que eu simplesmente chegar aqui e falar com a Adriana: Adriana, faz isso e pronto. Não, igual a Mona falou, a Mona é uma aluna muito querida e ela falou, e a opção 2, arruma logo ou vai ficar de castigo. Na época da aula, né, a gente comentava da importância dela estar presente com o filho dela. Ela citou aqui agora a questão do castigo. Eu posso chegar pra ela e falar assim: Mona, você não pode pôr ele de castigo, não sei o quê. Não. Eu sei que no dia a dia dela as coisas são mais desafiadoras do que eu simplesmente chegar aqui e falar que ela não pode pôr ele de castigo. Mas é por isso que eu quis trazer essas 3 opções hoje: o castigo, a pessoa falar que desiste, ou então eu já vi muitas vezes a pessoa falando assim: eu te dou um dinheiro e você arruma. Manda coraçõezinhos, tô vendo um tanto de coraçãozinho subindo, obrigada. Eu vejo pessoas falando assim: ah, eu te dou 10 reais e arrumo o quarto. Eu te dou 10 reais pra isso. Se você quiser falar com ele assim: ó, hoje é sábado, você quer lavar o carro? Eu te dou 10 reais. Porque é uma coisa que a criança, o adolescente não tá habituado a fazer, e ele vai ganhar um dinheirinho para poder lavar o carro. Agora, o quarto dele é a obrigação dele, é onde ele dorme. Então, ele não tem que ganhar dinheiro para arrumar o quarto. O quarto dele faz parte das obrigações dele.
E eu também, a questão do castigo, por isso que eu falei, eu não sou mãe, mais mãe nem menos mãe, eu acho que também não resolve, porque você atrela o castigo com a desordem, e isso eu não sei aí se é a melhor solução. O que eu falei, né, no caso da Adriana, em alguns momentos fechar a porta é a melhor solução. Em outros momentos, a melhor solução, dependendo da idade da criança, é chamar para conversa mesmo. Eu falei nas últimas lives sobre a importância da reunião familiar, onde cada um senta e estipula o que gosta de fazer, o que não é gostar, às vezes não gosta de fazer nada, mas o que prefere fazer. Então, às vezes a criança não quer lavar o banheiro, mas o quarto dela é obrigação. Ela não quer lavar o banheiro, mas às vezes ela quer tirar a mesa do café da manhã, a mesa do jantar, claro, dependendo da idade dela. Ela tem que saber que ela tem algumas obrigações desde criança, que seja arrumar a cama e depois você vai lá e ajuda, olha, vamos puxar pro lado de cá, vamos arrumar aqui. Por quê? A gente tem que plantar essa sementinha desde muito novo, né? Desde sempre a gente tem que plantar essa sementinha na criança sobre organização. E aí quando você mostra pra ele na reunião familiar que todos ali têm uma atividade que é como se fosse uma sociedade, que cada um faz um pouquinho, a criança começa a entender que aonde ele dorme, o quarto dele, para o bom funcionamento da casa, para a casa ficar bonita, para a casa ficar em ordem, é bom que ele arrume. Então, eu falei também nessas últimas lives a importância de mostrar para a criança a relação bagunça e tempo. Porque se todo mundo faz um pouco, sobra tempo para mamãe passear. Se todo mundo faz um pouco, sobra tempo para mamãe ir no shopping. Agora, se só a mamãe faz as coisas, a mamãe fica sobrecarregada e não dá conta de fazer mais nada. A mamãe perde o sábado inteiro fazendo faxina em vez de poder ir pro clube, ou pro shopping, ou pro parque, porque tá fazendo faxina porque ninguém ajuda, tá todo mundo no sofá assistindo televisão. Então, cabe a gente a tomar responsabilidade pra gente. Não é fácil, não é de um dia pro outro, não é de uma hora pra outra. A Adriana falou, na hora que ela fala, né, eu desisto, que é adolescente. E é uma fase muito complicada, né, Adriana? Tá numa fase de desafiar. O adolescente tá a todo momento querendo nos desafiar. Então, você não pode ir lá e pegar, eu vou arrumar porque eu não aguento ver desarrumado. Não, fecha a porta. Mas não arruma o quarto. Deixa que ele tome a responsabilidade para ele. Ele tem que entender que aquele ali é responsabilidade dele, porque se ele não cuida do quarto dele hoje, imagina mais pra frente quando ele tiver outras atribuições maiores do que simplesmente arrumar o quarto. Então, você não vai fazer sempre pra ele. Você não vai estar sempre por perto dele. Então é melhor fechar a porta do quarto, mas não arrumar. Falando vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu não acabei, eu tô fazendo faxina, não acabei, eu tô lavando o banheiro. Aí, é uma oportunidade. É nesse momento que você vai falar, olha, eu queria marcar uma reunião familiar. A gente podia conversar segunda-feira, não marca em dia de jogo, não. De marido, nem alguma atividade extracurricular que o filho faz, não. Vamos conversar? Vamos marcar o dia tal? Aí você fala, você expõe, olha, eu tô muito sobrecarregada, sozinha eu não tô dando conta, eu preciso de vocês, parceiros aqui na organização da casa. Fulano, eu preciso que pelo menos o seu quarto você arrume. Marido, eu preciso que pelo menos isso você faça. E aí, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de uma hora para outra, mas aos poucos eles vão entrando no ritmo e vão vendo o resultado. Você mais leve, você mais descansada. E outra coisa que eu falei nas últimas lives, faz essa rotina da atividade de cada um num papel. Coloca na porta da geladeira, coloca num quadro, num porta-retrato, em qualquer lugar onde todos tenham acesso. Meu filho não sabe ler. Faz figurinha para ele saber que aquela é a parte dele.
quando o Dudu tava desfraldando, que eu quis fazer uma rotina pra ele na escola, em casa e tudo, ele não sabe ler, mas eu fiz a rotina dele da hora que ele levantava até a hora que ele dormia, com as fotinhas pra ele poder acompanhar pelas fotinhas, e ele sabia direitinho, mamãe, agora eu faço isso, mamãe, agora eu faço aquilo. Nota, subindo um tanto de coração, obrigada. Então, a melhor forma da pessoa saber o que tem que fazer é você pegar. Gente, não precisa de ser nada simples. Vai lá no Excel, ou então na mão mesmo, põe o nome de cada um, atividade de cada um que vai fazer e coloca na porta da geladeira. E não faz. Na hora que o marido sentar no sofá e você vê que a louça, por exemplo, era dele e ele não fez, você olha pra ele e fala assim, no meu caso, que chama Ramon, né? Ramon, você tá esquecendo de alguma coisa? Não precisa. Aí você tira aquela cobrança. Ai, vocês não me ajudam. Ai, você não faz nada. Ai, não sei o quê. Não, você vai ter uma outra postura. Você tá esquecendo de alguma coisa? Olha, dá uma olhadinha lá na sua rotina. Fulano, você já arrumou seu quarto? Dá uma olhadinha lá, o que você tem que fazer hoje? Você estendeu sua cama? Para você não ter que ficar nessa toda hora. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Então, quando você dá um direcionamento para eles, eles vão ver que as coisas vão funcionar melhor. E aí, isso vai virar uma rotina, um hábito. A última live foi sobre hábito. Não se muda um hábito em 21 dias. É preciso de 5 a 9 semanas para um hábito se instaurar. Essa questão de 21 dias é mito. Já fiz vídeo aqui, já fiz vídeo pro YouTube. Mas é preciso fazer todo dia. E mesmo que seja chato você todo dia ir lá e falar, fulano, você dá uma olhadinha na sua rotina, é melhor do que você ficar toda hora brigando, ai, você não faz, você não me ajuda. Você simplesmente vai lá e fala, fulano, você deu uma olhadinha na sua rotina? Você vai ver que vai chegar uma hora que já vai ser tão habitual, igual é aqui em casa, que você não vai precisar nem desse papel mais, que eles já vão saber o que vão fazer. Deixa eu ver o que a Bárbara está escrevendo aqui. Para criança, a partir de quantos anos podemos iniciar essa rotina? Bárbara, de 2 a 3 anos a criança já começa a entender. Ela não consegue fazer essa relação assim. Eu moro com a minha mãe e com meu pai, eu preciso de ajudar para minha mãe ficar mais descansada. Mas ela começa a entender que ela faz parte de um todo e que todo mundo faz um pouquinho, ela também pode fazer um pouco. Eu vou disponibilizar para vocês uma tabela com, assim, a idade. 2 a 3 anos, o que já pode fazer? 3 a 4 anos, o que já pode fazer? E claro que uma criança de 2 anos faz menos coisa do que uma criança de 7 anos. O Dudu, Bárbara, o que o Dudu faz? O Dudu tem 3 anos. Isso ele já faz mais ou menos desde os 2 anos, mais ou menos. Ele ainda hoje, né, ele ainda usa fralda para dormir, ele não usa mais fralda durante o dia. Quando ele usava, quando não era de cocô que tinha que limpar o bumbum, ele tirava, tava na hora de trocar a fralda, ele tirava ele mesmo e jogava no lixo. Hoje, ele usa fralda para dormir, ele acorda, ele mesmo tira a roupa dele, o pijama, e ele tira a fralda, vai lá, joga no lixo. Eu deixei numa gaveta bem ao alcance dele na minha cozinha, uma gaveta só dele, com prato, colher, garfo, copo, onde ele tem autonomia. Então, quando eu tô montando a mesa, eu falo com ele, Dudu, vai lá, pega seu prato. Dudu, vai lá, pega seu copo. Dudu, vai lá, pega sua colher. Ele vai lá e pega. Uma outra coisa que eles podem fazer nessa idade é, Dudu, tira o seu prato, agora coloca seu prato lá na pia. Dudu, pega essa roupa suja que você tirou, você chegou da escola, coloca seu uniforme no cesto. Então, você vai plantando essas sementinhas. Você, aos poucos, vai falando uma coisa aqui, uma coisa ali. Não adianta, igual eu falei, a gente chegar pro marido e cobrar que ele faça isso, aquilo, aquele outro, se ele não aprendeu isso na infância. Se ele não viu o pai dele fazendo isso, se a mãe dele deu tudo para ele na mão, se ele não precisou de fazer nada em casa. Então, se ele não aprendeu a fazer isso na infância, se ele não teve esse exemplo em casa,
é difícil com que você casa e ele já vai saindo fazendo as coisas. Não, mas a gente tem neuroplasticidade mental justamente para poder aprender coisa nova e para entender que se aquele padrão não tá legal, eu posso mudar o padrão. Então, cabe a você mostrar, olha, você veio de uma cultura, de uma criação onde sua mãe fazia tudo, onde o seu pai não fazia nada, então a gente aprende muito pelo exemplo. Então, agora eu preciso, aqui em casa é diferente. Aqui em casa eu preciso que você faça isso, isso e aquilo. Então, aos poucos, você vai mostrando isso pro seu marido. E quando você já ensina desde novo pro seu filho, já vai plantando essa sementinha, mesmo que ele não case, mas se casar vai ser ótimo pra esposa, mas mesmo que ele não case, pra ele mesmo, vai morar sozinho, vai fazer um intercâmbio, qualquer coisa, você já vai plantando essa sementinha da organização. Então, aos poucos, você vai trazendo a criança. E também na hora que o seu marido vê que o seu filho, no meu caso, de 3 anos, está fazendo, olha, eu vou fazer também. Aí a casa começa a funcionar melhor. Se você quiser até colocar a idade do seu filho aqui, mas Dudu já faz essas coisas. Então, Dudu tira a mesa, Dudu pega o prato, Dudu de roupa, coloca a roupa no cesto. E olha como que é interessante quando ele vê que ele tá fazendo e tá ajudando. Às vezes eu tô passando pano na casa, ele fez 2 anos. Tá uma hora ótima, Bárbara, pra você começar, que agora ele já anda, então ele já tá andando, pra começar a mostrar pra ele que ele já pode pegar o pratinho dele, que ele já pode tirar e colocar na pia se ele alcançar, que ele já pode jogar alguma coisa no lixo. Então tá numa ótima hora pra você começar a pedir pra ele algumas pequenas coisas. Tô lá jogando o borrifador no chão, passando o rodo, e aí ele vira pra mim e fala assim: mamãe, agora é minha vez de ajudar. E aí ele adora borrifar, que aí eu falo com ele que é uma borrifada só, e ele dá várias borrifadas, e ele passa o rodo. Passou direito igual eu gostaria, igual eu teria passado? Não. Mas olha, ele partiu dele, do Dudu, ele quis fazer. Então eu deixo ele fazer sem aquela cobrança. Dudu faz isso, passa assim, aqui não. Aí eu deixo ele terminar, depois eu só dou, igual eu falo com ele, agora eu vou dar o retoque. Aí depois eu finalizo, que é uma outra coisa. Não adianta você pedir o marido para fazer isso, aquilo, outro, e depois chegar e falar assim, ou filho, você não fez isso direito, você não fez aquilo direito. Não, deixa eles fazerem do jeito que eles querem e eles conseguem. E aos poucos você vai dando pequenos toques, sem aquela cobrança excessiva. Isso era isso. Agora eu queria trazer algumas dicas e trazer alguns exemplos para organizar. Tá até aqui, ó. Trouxe algumas coisas para mostrar para vocês. Queria ter feito até a live lá no quarto do Dudu, mas eu não podia tirar ele lá do quarto, onde às vezes ele vai pra brincar, às vezes ele tá na sala, mas eu não podia tirar ele lá do quarto. Uma outra coisa importante é que a gente tem que ser exemplo, né? Não adianta, igual eu falei, a gente cobrar marido, cobrar filho, se a gente não é exemplo pra eles. Você tem sido exemplo, o seu quarto, as suas coisas têm ficado organizadas pra na hora de cobrar você ser o exemplo? Porque por mais que você fale, o exemplo maior, além do que você fala, é o que você faz. A primeira dica que eu queria trazer é que você selecionasse no quarto das crianças roupas que não servem mais e fizesse uma doação ou uma venda. Acontece muito da gente ficar, né? Às vezes a roupa não serve mais e a gente fica com dó. Olha o saco que eu deixei aqui até pra... Olha o saco de roupa para doar. Por quê? Muita coisa, não vou negar, que eu guardo, porque eu ainda não bati o martelo se terei ou não terei outro filho. Depende do meu marido, depende da minha médica me liberar, então depende de algumas questões. Mas como eu ainda não defini, bati o martelo, algumas coisas que eu trouxe até de fora, eu guardei. Esterilizador de mamadeira, câmera, aqui no escritório, carrinho, trocador, tem umas coisas aqui. Então, essas coisas eu guardei. Por quê? Porque são coisas que não estragam.
Se eu tiver filho, eu vou usar, depois dou. Se eu não tiver outro filho, eu dou. Então tá aqui guardado até definir. A roupinha são coisas que, se eu guardar muito tempo, fica amarela. Na hora que vai usar, tá com cheiro de guardado, tá amarelada. Então eu prefiro doar. Então, a gente tem que mostrar para os nossos filhos a importância da doação. Agora tá quase chegando o Natal, né? É uma ótima oportunidade para mostrar que eles vão ganhar presente e que tem crianças que não ganham presente. Épocas de aniversário também é uma ótima época para mostrar, olha, você ganhou isso, vamos doar isso para as crianças que não têm as coisas, não tem brinquedo, não tem roupa. Então a gente tem que incentivar, começar, como eu não falei questão de plantar a sementinha, né? A gente tem que ir plantando a sementinha desde muito novinho na criança. Então já comece a plantar a sementinha também dessa doação, do desapego. Quem é do curso do Organiza Mamãe tem uma aula só sobre desapego com uma terapeuta holística. Porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de desapegar. Porque não é todo mundo. Tem gente que tem muita facilidade, é totalmente desapegada. E tem gente que tem muita dificuldade de desapegar. Muita dificuldade mesmo. E é por isso até que eu convidei essa amiga minha, terapeuta holística, para dar uma aula pro pessoal do curso Organiza Mamãe. Que aí ela vai fazer uma aula onde ela fala sobre desapego e sobre procrastinação também. Porque eu falo que, eu tenho essa sacola aqui, desapega aí também. Mas eu sei que tem gente que tem realmente um pouco de dificuldade maior de desapegar, abrir mão. Às vezes, uma coisa ou outra você pode guardar, igual eu guardei a roupinha que o Dudu saiu da maternidade. Guardei a roupinha que ele foi batizado. Mas essas são coisas mais sentimentais, né? Mais emocionais. Mas roupinhas do dia a dia, por que não doar? Por que eu vou deixar aqui a roupinha parada, amarelando, se eu posso doar? Uma outra dica é mostrar para o seu filho que cada coisa tem o seu lugar. Então, cada item na casa tem uma casinha onde ele usa e... Oi, Bela! Onde ele usa e volta para a casinha. Então, por exemplo, lá na cozinha, onde você guarda o liquidificador, os talheres, os pratos, você usa, lava, guarda e volta para aquela mesma casinha. Então, você tem facilidade de encontrar e de guardar. E tem que mostrar para o seu filho também que no quarto dele, os brinquedos dele também tem que ter essa casinha. Então, ele guarda, ele tira, brinca e depois ele guarda. Isso facilita a localização, diminui a confusão. Eu até fiz um post ontem, né? Cada casinha cada item na sua casinha para diminuir a confusão e facilitar a localização. Então, a gente também pode utilizar o lúdico, a brincadeira. Esses dias, um beijo, Juju! A Bela tá pedindo aqui, manda um beijo pra minha filha Juju. Um beijo, Juju! Ó, aprende tudo aqui pra deixar seu quarto, ó, tinino de lindo, de organizado. E a gente pode utilizar o lúdico pra guardar os brinquedos. Esses dias até fiz um post, a pessoa até comentou que eu tava brincando de carrinho com o Dudu, né? E aí eu tava jogando pra ele e ele fingia que era o goleiro. Só que o goleiro, em vez de bola, ele tava guardando os carrinhos. E aí a pessoa falou assim, eu faço assim também com meu filho. Eu fazia, né? Ela fala que o filho dela já tá grande, que ela vê o filho dela no Dudu, nos stories. Ela tá sempre vendo o filho dela no Dudu. E ela fazia exatamente isso, transformava em lúdico, em momento de brincadeira, a hora de guardar o brinquedo. Então jogava pro Dudu e falava assim, vai goleiro, vai goleiro. Então eu ficava jogando os carrinhos, ele fingia que era o goleiro dos carrinhos e já guardava na caixa os carrinhos. Então a gente, dependendo da idade, igual a Bárbara falou, que o filho dela tem 2 anos, nessa hora, com essa idade de 2 anos, você não consegue impor, ele ainda não faz essa relação. Então aí nessa hora especificamente, Bárbara, você tem que utilizar muito o lúdico, a brincadeira, e para ir mostrando para ele o que ele pode fazer. Exemplo,
brinca de jogar, pega a fralda e acertar no cesto. A Mona, que já tem um filho mais velho, pode colocar uma cesta de basquete em cima do cesto de roupa suja. Então, se ele tem dificuldade de colocar a roupa no cesto, ele embrulha a toalha dele ou a roupa. A toalha não é boa jogar no cesto porque ela é úmida, né? A toalha a gente tem que estender. Mas ele tira a roupa, ele embola a roupa e joga no cesto. Dica, a gente tem que pensar em recipientes de vários tamanhos. Aí a Mona tá falando aqui, né? Ótima ideia. É isso aí, a gente tem que ir pensando em algumas coisas para facilitar. Outra coisa, a pessoa faz um cesto, até trouxe uma foto, trouxe várias fotos, coisas que eu queria mostrar, mas que não tinha jeito, aí eu imprimi aqui em casa. Tá vendo esse cesto aqui? Ele é um cesto de roupa suja. Essa foto é lá da Riachuelo. Mas, Bela, melhores dicas da vida, que bom. Olha a tampa que esse cesto tem. Você tem certeza que aí na sua casa a pessoa vai tirar a tampa, colocar a roupa e tampar de novo? Então, pra que você vai providenciar um cesto de tampa? Por que você já não providencia um cesto sem tampa? Que a pessoa faz aqui, ó. Embola a roupa e, ó, jogou. De longe ela acertou. Ela não precisou nem de ir lá tirar a tampa. Então, pra que esse cesto com tampa? Uma outra opção para esse cesto aqui, que pode ser? Se a criança tem muita bola, compra um cesto desse para ficar todas as bolas. As bolas vão ficar todas organizadas num único local. Então a gente tem que pensar tudo que a criança tem e aonde a gente vai guardar. Não é sair comprando caixa, não. Eu vou comprando caixa atrás de caixa para saber e depois eu vejo o que eu vou fazer com essas caixas. Não. Dá uma olhada, como que você pode organizar. Aqui no quarto do Dudu, igual eu falei, queria ter feito a live lá, mas como ele tá lá brincando, ficou difícil. A gente comprou uma estante fininha de prateleiras, aonde fica todos os brinquedos dele. Em cima, fica os brinquedos que ele brinca menos, que ele precisa da gente pra ir lá e pegar. Embaixo, ao alcance dos nossos olhos, fica as coisas que ele brinca relativamente mais. E aqui, ao alcance das mãos dele, fica os brinquedos que ele mais usa, que ele mesmo vai lá e pega. Então essa é uma outra dica. Deixa no alcance das mãos da criança o que ela brinca mais e em cima, no fundo, coisas que ela brinca menos. Deixo todo nas prateleiras dessa estante e nas caixas eu deixo alguns brinquedos. Ele tem duas grandes caixas desta aqui. Essa aqui é uma caixa transparente. As caixas transparentes são ótimas, porque ele já sabe o que tem dentro dela. Então ele tem uma caixa dessa só de carrinho, essa caixa lotada daqueles carrinhos pequenininhos, que é a brincadeira que ele adora. E tem essa outra caixa com todos os heróis. Então aqui estão todos os heróis dele. Por que que eu pus uma caixa dentro da outra? Porque ele tá vendo aqui? Pisou na caixa e quebrou a caixa. Então eu pus essa caixa dentro dele. Essa caixa azul que tá dentro dela e essa caixa azul que tá dentro da caixa eram umas caixas que eu usava quando ele era menor. Só que são ruins. Por quê? Porque não dá pra ver o que tem dentro. Então ou tem que abrir tudo, ou tem que tirar tudo. E aí quando a caixa é transparente, são caixas grandes, ele já sabe que eu guardo os carrinhos aqui. Se eu brinco com os carrinhos, eu guardo os heróis aqui. Nessa outra caixa eu brinco com os heróis. Agora, se é uma criança, por exemplo, uma menina que gosta de brincar de comidinha com as bonecas, você pode guardar as bonecas com os itens de comidinha, porque ela faz de acordo com aquela brincadeira dela. Então a gente tem que sempre optar por caixas transparentes. No caso do Dudu não sabe ler. Então, se a caixa não fosse transparente, eu ia colocar. A gente tem que tentar etiquetar tudo para poder, igual eu falei, tem uma casinha. Brincou, brincou, guardou no mesmo lugar. Então você coloca o nome. Por exemplo, essa aqui é pecinha.
É transparente também, até de cozinha, mas eu comprei mais justamente porque ela não perde a tampa. Então ela é transparente, mas vamos supor que ela não fosse transparente. Eu ia escrever aqui, pecinha. Ah, mas Dudu não sabe ler. Então eu ia pegar um desenho de uma pecinha, imprimir e colocar aqui. Que aí ele não sabendo ler, mas ele sabe reconhecer a imagem. E aí eu não preciso de falar com ele. Claro que você tem que ensinar. Olha, tá vendo essa imagem aqui? Aqui que a gente guarda. Porque ele não sabe. Você tem que ensinar. Não é que, a Priscila tá falando aqui, agora eu vou replicar pro meu filho tudo. Não, você tem que começar e ensinar pra ele, mostrar pra ele. Tudo que eu tô falando aqui é pra mostrar pra ele. Aqui pra umas letrinhas de carimbo, aqui pra Lego. Também vasilhas transparentes, vasilhas que não pegam, que não perde a tampa. Uma caixa como se ela encaixasse na outra. Elas são idênticas, as caixas, mas de tamanhos distintos. Então, elas encaixam uma na outra. Sabe a criança que tem muitos jogos? E aí tem um jogo que tem jogo que tem caixa maior. Tem jogo que tem caixa menor. Tem jogo que a caixa é mais altinha. Tem jogo que a caixa é mais achatada. A outra dica é tirar todos os jogos das caixas originais e comprar o mesmo tipo de caixa. Você compra, por exemplo, uma caixa assim, coloca todas as peças do jogo, põe etiqueta, põe o nome do jogo aqui fora. Então você coloca o nome do jogo aqui fora e aí empilha. Todas as caixas, como elas são do mesmo tamanho, o mesmo modelo, elas vão ficar empilhadas e vai ser muito mais fácil guardar do que você ter várias caixas de vários tamanhos. Dudu tem alguns brinquedos aqui, ele tem uns nichos no quarto dele que a gente tinha muita pelúcia. Aí eu doei as pelúcias dele toda, ele ficou com os nichos vazios. E aí eu peguei alguns brinquedinhos que ele usa muito pouco e decorei, coloquei nos nichos. Então você pode usar alguns brinquedos como a decoração do próprio quarto. Uma outra dica é fazer rodízio com os brinquedos. Às vezes, eu faço isso com o Dudu. Às vezes a criança tem tanto brinquedo que você pode deixar ela brincando com uns e guardar outros por uma média aí de mais ou menos 4 a 6 meses. Depois você inverte, você coloca aquele que estava guardado para eles brincar e pega o que ele estava brincando e guarda. Você vai ver que aqueles que estavam guardados vão parecer que são brinquedos novos. Ele vai olhar, a criança vai olhar aqueles brinquedos com aquele olhar de novidade, porque é dele, ele já brincou, mas estava muito tempo guardado. Então parece que é brinquedo novo. Quando eu falar ele, é porque eu fico pensando no Dudu, tá, gente? Mas é crianças, para pôr alguns materiais de estudo, folha, mas vocês podem usar para colocar livro de leitura. Aqui no escritório tem esse revisteiro aqui, ó, onde eu coloco meus livros. No quarto do Dudu também tem esse igualzinho, só que bem abaixo, bem embaixo assim, onde ele mesmo consegue pegar perto da mesinha dele. Então ele tem autonomia para ir lá pegar o livro, para poder ler, para brincar. Onde você onde você comprou esse revisteiro, né? O de madeira e fazer no marceneiro. Mas eu acho que, se eu não me engano, na feira tem. Esse aqui eu comprei na Calunga. Tem várias cores, vários modelos. Eu já fiz, eu acho, um vídeo. Esse revisteiro, gente, que eu comprei na Calunga, ele é ótimo. A gente tem que... Organizador é uma coisa maravilhosa. A gente não gosta muito de ficar incentivando a compra de organizador, porque a gente sabe que às vezes a pessoa compra muita coisa e acaba ficando com aquele tanto de coisa entulhada. Mas esse revisteiro é ótimo. Porque igual eu tenho ali, eu guardo meus materiais de consulta que eu tô trabalhando, dá pra guardar livro, dá pra encaixar, já fiz um vídeo, eu acho, um post, dá pra encaixar chapinha e secador aqui dentro e colocar no armário. Olha, você coloca no armário assim e encaixa chapinha e secador aqui dentro. Dá pra colocar na dispensa pra colocar enlatado.
Então isso aqui dá pra colocar bolsa, aquelas clutches, aquelas bolsas menores. Oi, Patrícia. Então, esse revisteiro, ele é ótimo. Ele é barato, ele tem um preço ótimo e ele é super versátil. Desse lado ali tem um cabideiro, aonde você pode colocar para o seu filho colocar algumas coisas e aprender que ele tem que tirar e pendurar se não for pôr lá para lavar. E tem esse aqui também de criança. Como eu não tinha em casa algumas coisas, eu imprimi para mostrar para vocês. E tem esses aqui com gancho. Então ele pode chegar e pôr a mochila dele, ele pode chegar e pôr o uniforme. E aí ele vai aprendendo que ele não é para tirar as coisas e jogar. Ele vai colocando as coisas ali. Sabe como que eu fiz? Eu preguei, tá vendo ali? Chama pregador de roupa? Coloquei com dupla face o pregador de roupa, Dudu pendura no pregador de roupa o que ele não vai... A roupa que não é pra pôr pra lavar ou o pijama que ele tira. E aí fica lá no quarto dele pendurado na parede. E aí ele coloca ali a roupa dele. Esse pregador de roupa também eu coloquei no quarto dele vários, pra ele colocar alguns trabalhinhos que ele traz da escola. A gente, no mundo ideal, eu aposto, eu queria guardar tudo do Dudu. Meu marido uma vez falou comigo assim, você tá construindo um museu do Dudu? E nessa hora que ele me falou isso, eu tive um clique, eu falei, gente, eu vou ficar guardando tudo? Aí esse estalo que ele me deu, eu comecei a falar, não, vou fazer assim, vou expor algumas coisas que ele mais gostar e ele trouxer mais novo da escola. Então, os desenhos que ele traz, os trabalhinhos, as montagens que ele faz, eu prego no pregador de roupa. Ah, gente, eu vou ter que ir lá mostrar. Vem comigo. Eu vou aproveitar que eles estão na sala. E, olha, pregador de roupa. Coisas que ele traz à escola. Aí, à medida que ele for trazendo outras coisas, eu vou tirando esse e substituindo. Aqui que eu falei que o pregador de roupa, olha. Então, aqui, ó, ele mesmo coloca as coisas dele, fica bem baixinho. O organizador de livro que eu falei. Aqui, eu vou falar disso aqui também, desse ganchinho. O móvel que eu falei que eu comprei, onde ficam os brinquedos dele. E é isso, agora eu vou voltar lá pro escritório. Não aguentei. Porque a gente fica falando, mas acaba mostrando é melhor, né? Então, vamos seguir. Então, de você separar as roupas da criança, se a criança já começa a vestir roupa, já sabe vestir a roupa, separar o que é roupa de sair, roupa de uniforme, roupa que é conjunto, que às vezes o pai ou a criança não sabe combinar muito, então conjunto a gente guarda junto. Então é isso, você já vai deixando separado lá para facilitar a criança no dia a dia dela. Os sapatos, eu não gosto particularmente de... Gente, muitos coraçõezinhos, obrigada, obrigada. Acho que essa levantada aqui, ter ido lá no quarto do Dudu, deu uma movimentada aqui nessa live. Ei, Júnia, a gente vê os armários organizados, as cômodas. Oi, Júnia, obrigada, obrigada. Ver aquela gaveta organizadinha, com tanto de sapatinho ali no guarda-roupa, aquele tanto de sapatinho, porque a criança não pisa no chão, ela é bebê. Dudu, que já vai pra escola, já vai pra rua, eu não gosto. Eu, particularmente, cada um aí, eu não gosto de entrar com sapato dentro de casa. Então, a gente já entra da cozinha, já vai pro quartinho lá, o quartinho de apoio, não é quartinho da bagunça, é o quartinho de apoio, e coloca os sapatos lá. E a gente tem a sapateira que cabe os meus sapatos, do meu marido e do Dudu. Então, ele tem que ter uma referência de onde guardar os sapatos, para ele não poder deixar jogado. A mesma coisa com a mochila. Ele tem que ter uma referência aonde guardar a mochila. Eu já falei disso em alguma outra live, que uma pessoa me perguntou, Priscila, eu não sei o que fazer com meus filhos. Eles chegam e jogam a mochila no chão. Eu falei, olha, a organização, muito mais do que beleza, porque organização é diferente de decoração. Às vezes as pessoas confundem organização com decoração.
mas são coisas distintas. E a organização, muito mais do que beleza, ela é praticidade. E aí você coloca um ganchinho. Ah, não quer colocar um gancho na sala? Coloca no quarto dele, no quarto de apoio, onde ele chega e coloca a mochila dele. Então não fica jogada pela casa. Se a criança brinca e dorme no mesmo ambiente onde ele estuda, que é o caso do Dudu. O quarto é um quarto relativamente grande, ali ele dorme, ali ele brinca às vezes, agora ele tá brincando na sala com meu marido, ali ele faz o para-casa, às vezes também, que às vezes ele precisa fazer para-casa na sala, mas ali tem a parte de brincadeira dele, tem o guarda-roupa e a cômoda, tem a cama. Então como que a gente pode delimitar quando o espaço é o mesmo? A gente pode pôr estante para delimitar a parte de brincar com parte de dormir, parte de estudar. Tapete, às vezes aqueles tapetes emborrachados delimitando aonde a criança vai usar para brincar. Mesa, então delimitando aonde ela vai estudar, de forma que ela consiga visualizar que dentro daquele cômodo, dentro daquele quarto, ele tem onde ele faz, onde ele estuda, onde ele dorme e onde ele brinca. Meias, a colmeia dele de cueca, a colmeia dele de meia. Eu também tenho colmeia para calcinha, sutiã, meu marido tem colmeias. Então ele sabe ali, ó, eu guardo as roupas dele e ele sabe, ele vai ali e pega. Ele não precisa de mexer na gaveta toda para procurar. Tá tudo organizadinho ali nas colmeias, sabe ler. Então tem uns desenhinhos de etiqueta, o que é uniforme, o que é roupa de passeio, o que é roupa de ficar em casa. Então, ele não precisa de bagunçar a gaveta toda. Mona, se você jogar colmeia de organização no Google, vai aparecer uma infinidade. Eu comprei no AliExpress, porque o preço é ótimo e eles têm vários tamanhos. Aí eu comprei comprida de sutiã, menor para calcinha e para cueca do meu marido, umas outras maiores assim bem compridas também, tipo que é de sutiã, pro meu marido colocar camisa, aquelas camisas dry fit que são mais molinhas, mais difíceis de guardar. Tenho colmeia, eu até mostrei no dia que na live de organização do armário, das roupas depois de lavadas e passadas. Eu tenho uma outra colmeia onde eu guardo umas camisetas, tipo camiseta assim, que fica debaixo da roupa. E aí eu coloco também. Então no AliExpress, na Americanas, vocês aquele ganchinho. O que é aquele ganchinho? Desculpa, gente. Eu programo a live pra falar meia hora mais ou menos. Já tem 1 hora que eu tô falando sem parar. O que são esses ganchinhos? Por que tem aquele ganchinho lá? Eu ponho esse baldinho lá, ali perto da mesa dele. Então fica ali, ele pega, desenha, faz o trabalho dele e o baldinho tá lá na parede. Olha que legal. Ei, mamãe coruja, como que você chama? Eu só tô vendo, vou falar oi, mamãe coruja aqui. Uma outra opção, como que eu uso aqui na minha mesa do escritório, um copo. Amanda, ei Amanda, organizador, eu comprei até esse organizador. Esses organizadores, eles são ótimos. Eu falei com vocês que tem coisa que eu não doei do Dudu, né? E esses organizadores, eles são de TNT. E esses organizadores, eles por serem de TNT, eles fazem a roupa respirar. E eles têm esse visor de plástico. Então você sabe o que tem dentro. Olha que coisa legal demais. O que eu falei? Eu trouxe algumas imagens porque como eu queria mostrar muitas coisas e eu não tinha, eu imprimi. Olha essa sapateira. Olha que legal, gente. Isso aqui é uma sapateira que você compra também aí no AliExpress, na internet, no Mercado Livre. Teoricamente elas são pra sapato, pra pôr os pares de sapato aqui e pendurar atrás da porta. Mas olha que legal. Aqui colocou coisa de escola.
Aqui colocou também coisa de escola, tem tesoura, tinta. Aqui colocou bichinhos de pelúcia na sapateira. Barbies. Confesso que adorei essa ideia da Barbie para os heróis do Dudu. Aqui lenços de echarpes. Coisas de cabelo, olha, secador. Coisas de dispensa, uma opção barata de organização para as coisas não ficarem jogadas. Você coloca essa sapateira na porta e ele vai encaixando os brinquedinhos ali. Outra coisa, carrinhos. Ai, Priscila, eu não tenho armário. Meu filho não tem armário no quarto, eu não tenho armário na cozinha, eu não tenho armário no banheiro. Olha que esses carrinhos com rodinha. Olha, ele pode ser para guardar material de escola, material, ó, de trabalho. Esses carrinhos são super bacanas. Olha esse aqui, é super fininho. Encaixa em qualquer cantinho, porque ele é bem fininho. Esse aqui é a alegria de toda mãe, né? Caixas organizadoras. Armários organizadores. Esses sacos de plástico com fecho em cima para poder fechar. Esses cestos aqui, aí já são abertos. Essa maletinha transparente para poder colocar as pecinhas. Caixa transparente igual eu mostrei aqui. Então eu queria reforçar que você não deve simplesmente ir lá e falar: você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Não, nem com o marido que às vezes não aprendeu como fazer, não teve esse modelo, esse padrão em casa, ele não viveu isso na infância. Você não pode chegar a impor, porque para não causar transtorno, ele não brigar, né, não ser pior. A importância de você trazer ele, falar: olha, eu estou sobrecarregada, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Vamos sentar, vamos conversar, o que você está disposto a fazer? Sem imposição, pergunta o que ele está disposto a fazer, sem você ter que falar que ele vai fazer isso ou aquilo. E vai plantando a sementinha no filho, vai mostrando para ele a importância dessa relação bagunça e o tempo. E vai, aos poucos, ele vai aprendendo, ele vai mostrando o tanto, o quão é importante ele estar presente com vocês nessa organização. E igual eu falei, se é adolescente, ele vai testar a gente o tempo todo, ele tá numa fase de testar mesmo. Então, evita o castigo para ele não atrelar. Castigo com a organização. Evita pagar para ele organizar, porque ele tem que entender que aquilo ali é obrigação dele. O quarto é obrigação dele. Ele não tem que receber. Ele pode receber, igual eu falei, para ele lavar o carro, talvez. Mas o quarto não. O quarto ele tem que ter a obrigação de arrumar o quarto. Isso a gente não pode fazer culpada. E aí, se ele não quer de jeito nenhum fazer, não faça. Fecha a porta do quarto, mas não faça, porque você não vai estar o tempo todo com ele. Entenda que você tá fazendo isso, é um processo. E se você tá lá, você vai fazer, meu filho, porque eu preciso de você. Olha lá, você olhou na rotina? Você olhou na rotina hoje? Dê uma olhada, você tá sentado no sofá, você dá uma olhadinha na sua rotina. Isso você tá plantando para ele colher no futuro. Então, se tudo que você tá fazendo hoje é para que ele tenha um futuro melhor, um futuro mais realizado, um futuro bem sucedido, seja casando ou seja morando sozinho. Já deu 1 hora de live, o Instagram vai encerrar aqui, então deixa eu encerrar antes. Boa noite, antes que o Instagram me derrube.